Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Sabe, Jesus era a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto ele estava aqui, a luz estava brilhando. Mas quando ele foi, os discípulos tentaram espalhar a luz. E aí Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Os discípulos começaram a iluminar o mundo. Mas Satanás cedo começou a colocar trevas. E as trevas começaram a atrapalhar o andamento da palavra de Deus. Esse foi um período muito triste, sabe? É o período em que o papado é estabelecido dentro do cristianismo. Na verdade, um pouco antes, é o período em que o paganismo romano dos imperadores, especialmente de Constantino acaba se convertendo, entre aspas, ao cristianismo, e aí começa a trazer para dentro do cristianismo práticas pagãs. Veja bem, eu estarei trazendo aqui a história, e a história nem sempre é bonita, viu? A história às vezes é feia, é doída. Eu, por exemplo, na minha família, quando eu vou assim pela família do meu avô, eu tenho um tio que não era nada gente boa, né? Um tio lá já um pouco distante. Era um tio valentão, praticou coisas horríveis. E era meu parente, infelizmente. Nem sempre a história passada é bonita. Muitas vezes a história passada realmente é feia e ruim. E a história do cristianismo nominal, desse cristianismo que se uniu ao paganismo, é feia e é horrível, mas é a história. Se você pesquisar na história, vai estar aí. Eu vou tentar passar para vocês de uma forma que não ofenda, mas muitas vezes você que pertence à igreja romana pode ficar ofendido, ou você que pertence a uma igreja ligada ao romanismo de alguma forma, pode ficar ofendido, mas é história. Infelizmente a história é história e já passou, não tem como mudar a história, né? Muito embora as pessoas tentam mudar a história. Bom, para procurar entender esse período, talvez seja importante eu falar de duas profecias da Bíblia que estão contidas aqui no livro do Apocalipse. A primeira profecia é a profecia do capítulo 2 e 3 do Apocalipse, que é a profecia das 7 igrejas. E a segunda profecia é a profecia dos 7 selos, que aparece no capítulo 6, e o capítulo 7 e o capítulo 8 do Apocalipse. Essas profecias traçam uma linha do tempo também, de como a igreja vai se desenvolvendo. Vocês se lembram que eu tenho repetido aqui nos vídeos o verso de Amós capítulo 3, verso 7? Eu vou repetir de novo, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem avisar. E João estava lá preso na ilha de Patmos e ele teve as revelações divinas do Apocalipse, onde ele vai mostrando o futuro da igreja cristã até a volta de Jesus e mesmo depois da volta de Jesus. João é aquele que descreve o grande conflito iniciando no céu, no Apocalipse 12, e aí ele começa a descrever as 7 igrejas, que são 7 períodos do cristianismo dentro de uma linha do tempo. Primeiro a igreja de Éfeso, que vai do ano 31 ao ano 100, depois a igreja de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313, depois a igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 a 538, depois a igreja de Tiatira, que vai do ano 538 até a época da Reforma ali, né? Os períodos não são exatos, né? Depois da Reforma até 1798, quando vai iniciar o período do fim, que é a igreja de Sardes. Depois vem a igreja de... quando as profecias de Daniel começam a ser descobertas e estudadas, de 1798 a 1844, e finalmente o tempo em que estamos vivendo, que é a igreja de Laodiceia, o período do julgamento. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que, por exemplo, na primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja pura, a igreja iniciante, que vai do ano 31 ao ano 100,
Já Jesus dizia assim: sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Um período sofrido, que inicialmente a igreja sofre perseguição por parte dos judeus e depois por parte dos próprios romanos, não é? Depois nós temos a segunda igreja, a igreja de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313, e Jesus diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando a gente estuda a fundo essa profecia, a gente vê ali que um imperador romano promoveu uma perseguição ferrenha nesse período de 10 anos, que são esses 10 dias proféticos aqui do Apocalipse. E os demais imperadores também infligiram perseguição. Por isso que diz assim: o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Porque por trás desses imperadores estava o diabo, o dragão. Eles eram imperadores endemoniados. Como tem hoje, viu? Hoje tem alguns líderes endemoniados, né? No início da igreja cristã, a igreja não era popular, não. Foi uma igreja perseguida. Muitas pessoas pagaram com a vida a sua escolha ao lado de Cristo. E ainda hoje, se você visita Roma, você vai entrar ali no Coliseu Romano, que é um monumento aos milhares de cristãos que morreram ali. Selaram com a vida o amor que eles tinham a Jesus Cristo. Muitas pessoas foram queimadas, outras foram comidas por feras, outras foram mortas das maneiras mais horrendas possíveis, né? Aí nós temos a igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 ao ano 538, onde Jesus diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Ou seja, é um período em que ele fala assim: aí nesse lugar é o trono de Satanás. Aonde? Roma. Sim, o imperador romano estava do lado de Satanás. Era o Satanás que tinha dado o trono para o imperador romano. E estava do lado dele, por isso que perseguia os cristãos. Mas aí vai chegar um período, nesse período de Pérgamo, em que o imperador romano se converte ao cristianismo. Vamos falar sobre isso. E aí ele traz as heresias para dentro da igreja, a doutrina de Balaão, que foi isso que Balaão fez lá no passado com o povo de Israel. Trouxe a idolatria. A idolatria começa a entrar na igreja, nós vamos ver sobre isso. Heresias vão entrando dentro da igreja. E é por isso que nesse período fala-se sobre isso, né? Começam a entrar essas heresias. É esse o tema do nosso estudo de hoje. Depois nós temos uma outra profecia. A profecia dos 7 selos. É aquela profecia que aparecem os cavalos. São 4 cavalos. Um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto, um cavalo amarelo, a cor da morte, né? E assim vai. Nós estamos vivendo aí no período do 6º selo. Estamos aguardando o último. O último é a volta de Jesus, mas aguardando os últimos sinais para Jesus voltar a essa terra, a segunda vinda, né? Então, o cavalo branco, que vai do ano 31 ao ano 100, ele representa a igreja pura, o início da igreja de Cristo. Uma igreja perseguida, mas uma igreja pura, uma igreja unida, né? Em união, enquanto os apóstolos ainda estavam vivos, né? Depois nós temos o cavalo vermelho. É o período de perseguição. Vermelho é a cor do sangue. Quando os cristãos são perseguidos, e esse período de perseguição por parte de Roma vai do ano 100 ao ano 323, né? A perseguição romana serviu para manter a igreja pura, porque as pessoas não podiam ser meio cristãs. Como temos hoje. Hoje tem meios cristãos, né? Eu sou mais ou menos, né? Se você por exemplo, católico, fala assim, eu vou uma vez por ano à missa. Uma vez por ano. Não pode ser católico desse jeito, né? Tem outros que falam assim, de vez em quando eu vou à igreja. Não, então não pode ser cristão desse jeito. De vez em quando eu vou à igreja. Outros dizem assim, eu fui batizado, mas não frequento. Outros dizem, eu sou cristão, mas não sou praticante.
Esses são meio cristãos. Meio cristão naquela época não existia, porque se a pessoa se dissesse cristão, ele podia ser preso, ele podia ser açoitado, ele podia ser condenado, ele podia ser morto, ele podia ir para o Coliseu. Então, ou você era, ou você não era. Ou era cristão, ou era pagão. Não tinha gente morna. Ou era quente, ou era frio. E aí nós temos o cavalo preto. Vai do ano 323 ao ano 538, nós vamos ver daqui a pouco, que é quando o imperador romano se converte ao cristianismo. Eu digo se converte porque não foi bem uma conversão. E aí ele começa a trazer o paganismo para dentro da igreja. Claro que teve o benefício de não ter mais perseguição, porque agora o imperador romano era cristão. Mas ele traz para dentro da igreja a doutrina de Balaão, não é? Ele traz as trevas, a corrupção moral, por isso o cavalo preto. Por isso o cavalo preto. Nós vamos falar um pouco mais disso aqui, mas quando você vê aqui o cavalo amarelo, vou até o cavalo amarelo, do ano 538 é a reforma, nós vamos tratar mais desse período, é o período que a própria igreja começa a perseguir os cristãos, os verdadeiros cristãos. É o período da Inquisição, quando o próprio papado começa a perseguir os cristãos. Nós vamos ver que houve um período que a perseguição romana, ela cessou, né? Ela cessou. Então, Satanás até então, ele estava usando a seguinte estratégia. Ele tentava destruir o povo de Deus. É o dragão ali perseguindo a mulher no Apocalipse 12. Mulher é a igreja, é o símbolo de igreja no Apocalipse, né? E o dragão é o Satanás. Então ele vem perseguindo a mulher, perseguindo a igreja, né? E agora ele começa a agir como serpente. Como foi que a serpente fez lá no Éden? Ela enganou a Eva. Diz para Eva, você não vai morrer. Morreu. Vocês conhecem a Eva? Não, né? Ela está morta. Já faz aí milhares de anos, milênios que ela morreu. E todos aqueles que acreditam na serpente morrem. E todos aqueles que estão contaminados pelo pecado morrem, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a serpente diz, não morre, fica aí vagando, né? Mas não é assim. E aí ela passa a usar a mentira para enganar o ser humano, né? Esse é o modus operandi do Satanás. Ou ele persegue, destrói, ele mata, ou ele mente, engana, manipula. Sempre foi assim e sempre vai ser. Vejam um pouco do que aconteceu no nosso planeta, né? Esse mundo sempre foi dividido em dois grupos. Quando você olha a história, você tem a história de Lúcifer e seus anjos contra Miguel e seus anjos. A batalha, né? Depois você vê ali Caim e Abel. Caim oferecendo adoração à sua própria maneira, não à moda de Deus. E Abel oferecendo adoração de acordo com o que Deus pedia. E aí o mundo é dividido em filhos dos homens e filhos de Deus, né? Separado. E aí, de repente, chega um momento que Deus decide destruir o planeta Terra e nós vemos Noé e sua família de um lado e o mundo todo do outro lado. Você já imaginou você e sua família ser contra o mundo todo? Período difícil para Noé, não é? Depois vemos o faraó do Egito contra o povo de Israel. Babilônia do lado de Satanás e o povo judeu, incluindo Daniel. E aí chega um momento que os romanos contra os cristãos. E finalmente a igreja romana contra os cristãos fiéis à Bíblia, que é o período ali da Idade Média, que é conhecido como Inquisição Papal. É a história, nem sempre eu disse a história é bonita, a história é feia, né? Nos anos após a morte de Cristo, milhares de pessoas foram torturadas, jogadas aos leões e queimadas na fogueira pelo Império Romano por se recusarem a adorar as divindades do Império. Diante do castigo cruel, muitos permaneceram fiéis. O Evangelho continuou a se espalhar e a igreja cresceu. A perseguição do Império Romano foi terrível, né? O dragão instigou ali aqueles imperadores romanos e milhares de pessoas morreram ali no Coliseu Romano e em outros lugares. Não era apenas ali no Coliseu.
mas a perseguição se estendia em todo o império. Mas chega um momento que Satanás muda a estratégia. Ele passa a agir como serpente, começa a usar a mentira para enganar o ser humano. Satanás mudou sua estratégia. Muitos pagãos foram batizados, mas sem a instrução completa na verdade bíblica. O erro inundou a igreja à medida que os líderes misturavam as verdades das Escrituras com os costumes populares. O quarto e quinto séculos foram uma época de concessões, quando prelados da igreja misturaram práticas pagãs com ensinamentos cristãos. O que será que aconteceu no século III? Foi a conversão de Constantino no ano 312 depois de Cristo. Constantino era o imperador romano e ele trouxe uma mudança tremenda ao cristianismo. Já pensou? O imperador mundial se torna da sua igreja, se torna cristão. Mas quem é que foi Constantino? Se você pesquisa aí a internet, eu busquei aí na internet e quis trazer uma fonte, a fonte do Opus Dei, que é um órgão ligado à Igreja Católica Apostólica Romana. E eles dizem assim: quem foi Constantino? Flávios Valérius Aurélius Constantinos. Viveu ali do ano 272 a 337, conhecido como Constantino I ou Constantino Grande. Foi imperador romano do ano 306 a 337. Na história passou como o primeiro imperador cristão. O que aconteceu com Constantino? Ele tinha dois inimigos principais e havia uma guerra aí com um sujeito chamado Magêncio. E essa batalha é conhecida na história como Batalha de Ponte Milvio, no dia 28 de outubro de 312. E Magêncio achava que ele ia vencer, que Deus estava do lado dele. E Constantino precisava de alguma coisa. Diz ele que ele olhou para o sol, que era venerado pelos pagãos, e aí ele teve uma visão. Ele viu como uma cruz. E ao ver aquela cruz, ele passou a acreditar num símbolo que ele viu. Esse símbolo aparecia ali como se fosse uma letra X, não é? São letras gregas. Na verdade, esse X poderia simbolizar o CRI, né? o C de Cristo. E a letra P, que na verdade é o R. Então seria Christos. Então ele decidiu colocar isso nos escudos dos soldados, porque ele diz que ouviu como uma voz que dizia: por esse sinal você vai vencer. Através da cruz você vai vencer. E aí ele se tornou cristão a partir dali. Ele não se batizou, viu? Constantino foi se batizar só no final da vida. Teve uma vida bastante conturbada. Ele era o imperador romano, ele era adorado. E ainda hoje, se você vai à Itália, construir uma estátua enorme de Constantino ali, bem nos moldes de um deus pagão, né? De Zeus. Do mesmo jeitinho, ou seja, o imperador era considerado um deus, né? Então, a ideia de que Constantino se converte à religião cristã transforma a religião oficial do Império Romano. Porque a religião oficial do Império Romano era o paganismo. O que ele fez primeiro? Ele cessou a perseguição. Mas não cessou, não mudou completamente os cultos, né? Muito pelo contrário, ele só colocou a religião cristã no mesmo nível do paganismo. E aí começou a influência do paganismo entrar no cristianismo, né? Mas, obviamente, ele parecia ser o patrono, o protetor dos cristãos, né? Mas a moda romana. Ou seja, ele colocando o Deus cristão no mesmo patamar dos deuses pagãos, as divindades imperiais. Prestava culto a Jesus Cristo, mas prestava outro. É aquele tipo de gente que acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo, né?
Era assim que Constantino fez, ele começou a unir os dois. Por isso que o livro O Grande Conflito, falando disso aqui no capítulo 3, na página 25, diz assim: a suposta conversão do imperador Constantino, suposta, né, foi motivo de grande alegria. A partir de então, porém, a obra de corrupção progrediu rapidamente. O paganismo, que parecia dominado, tornou-se dominador. Suas doutrinas e superstições foram misturadas à fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. Então começa a entrar as heresias pagãs dentro da igreja. A igreja cristã começa a ser contaminada, né? O cavalo começa a ficar preto, aquele cavalo branco lá do simbolismo do Apocalipse. A doutrina de Balaão começa a entrar lá na igreja, né, na igreja de Tiatira. E aí continua dizendo, e eu vou usar agora, me permitam, o livro Os Resgatados. É apenas para mostrar que esses livros têm o mesmo teor. Então eu tenho tirado às vezes um trechinho de um livro, de outro, porque todos eles são um grande conflito, o assunto é o mesmo, mas numa linguagem às vezes um pouco diferente de um para outro. Esse é para adolescente, muito interessante, muito fácil de entender. Ali diz assim na página 29, o compromisso entre o paganismo e o cristianismo resultou no homem do pecado, que a profecia predissera lá no passado. Paulo fala disso, né? E aí ela diz o seguinte: essa falsa religião é obra-prima de Satanás, um monumento a seus esforços de se assentar no trono para governar a terra de acordo com a sua vontade. Então ele vinha governando a terra através do Constantino, através do imperador romano, e agora ele pega um líder de igreja, o bispo de Roma, e começa a usar o bispo de Roma para propagar as mentiras satânicas. É por isso que esse livro aqui fala que essa falsa religião é a obra-prima de Satanás, porque conseguiu juntar as heresias do paganismo com o cristianismo para enganar as pessoas. Notem o que a Bíblia diz quanto à verdade e à mentira, porque na verdade essa é a briga. Satanás vem com a mentira e Jesus vem com a verdade. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Então quem que é a mentira? Está lá em João capítulo 8, 44. Diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás é aquele mentiroso pai da mentira. E quando você mente, você está se tornando filho de outra pessoa, não filho de Deus. Os filhos de Deus devem estar do lado da verdade. Então, Satanás começa a usar o engano, usar a mentira, né? Satanás mina a confiança na palavra de Deus, contradiz a vontade divina revelada, altera as escrituras e às vezes cita a Bíblia de forma errônea quando lhe é conveniente. Lembra lá diante de Jesus? Ele manda Jesus se jogar lá de cima e diz que na Bíblia está escrito para fazer isso. Citando erroneamente a Bíblia Sagrada, né? E Jesus usa corretamente a verdade da Bíblia Sagrada. E Jesus diz o seguinte: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu tenho lido alguns comentários de algumas pessoas aqui que não aceitam a Bíblia toda. Aceitam ali os evangelhos, alguns aceitam apenas o Novo Testamento. Eu devo dizer para vocês, a Bíblia toda é a verdade. Nós, adventistas do sétimo dia, aceitamos a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Cada detalhe da Bíblia é importante. Tudo é importante. Tudo é importante. Jesus disse: a tua palavra
é a verdade, a palavra de Deus. E quando você conhece a verdade, você fica liberto do diabo. O próprio João capítulo 8, 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, você precisa conhecer a verdade. E é por isso que a gente está fazendo esse estudo aqui. Às vezes a verdade dói, viu? Infelizmente. Paulo já havia falado à igreja de Éfeso que heresias e falsas doutrinas iam entrar na igreja cristã, no início do cristianismo, né? Lá em Atos capítulo 20, verso 29 e 30, diz assim: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, ele mesmo já tinha dito que dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo, entrariam pessoas que estariam promovendo heresias, que ele chama de lobos, lobos vorazes, lobos em pele de cordeiro. Heresias entrariam na igreja, falsas doutrinas substituiriam verdades divinas, práticas pagãs prevaleceriam. No quarto e quinto séculos, concessões foram introduzidas furtivamente na igreja cristã, mas o terrível resultado foi um afastamento das verdades da palavra de Deus. E Paulo já alertava sobre um iníquo, um homem do pecado, que iria surgir. Ele fala disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 7 a 12. Paulo diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Infelizmente, muitas pessoas gostam da mentira e querem continuar crendo na mentira. Mas olha, procure conhecer a verdade da palavra de Deus. Ore a Deus, peça ao Espírito Santo que toque a sua mente. E aqui fala do iníquo, um líder que apareceria, que iria ser contra a verdade, contra a Bíblia. O grande conflito, na página 26, diz assim: para que Satanás mantenha seu controle sobre o povo e estabeleça a autoridade do usurpador papal, ele deve manter as pessoas em ignorância quanto à Bíblia. Precisa esconder e suprimir as sagradas verdades. Por centenas de anos, a Igreja Católica proibiu a circulação da Bíblia. O povo era proibido de lê-la. Sacerdotes e líderes interpretavam seus ensinos a fim de apoiar suas alegações arrogantes. Dessa maneira, o Papa passou a ser reconhecido por quase todos como o governante designado por Deus na Terra. Então você veja que a história mostra que houve um período em que a Bíblia Sagrada era proibida pela Igreja Católica, pela Igreja Cristã Medieval. Não se podia ler a Bíblia. Nós vamos estudar mais sobre isso quando vermos aqui o período dos valdenses, o período da tradução da Bíblia Sagrada. Especialmente iniciaremos isso na próxima semana. Mas no início o papado proibia a Bíblia. Era proibido ler a Bíblia Sagrada. E aí o grande conflito continua dizendo na página 27. A ascensão da Igreja Católica Romana ao poder marcou o início da Idade das Trevas. As pessoas transferiram sua fé em Cristo para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para obter o perdão para os pecados e a salvação eterna,
passaram a olhar para o Papa e para os sacerdotes a quem ele concedia autoridade. O Papa era o seu mediador terreno, ele ficava no lugar de Deus para eles. Veja que interessante. É dito que com o papado começa então o início das trevas. Eu falei para vocês que esse período é conhecido de período das trevas, não só por causa do papado, mas por outras coisas, nós vamos ver mais à frente, né? E as pessoas passam a olhar não para Cristo, mas para o Papa. E as pessoas passam a confessar os seus pecados não mais a Deus, não mais a Cristo, mas ao Padre. E quem absolve do pecado não é mais Jesus Cristo em seu sacrifício, mas é o Padre. E o mediador entre Deus e os homens passa a não ser mais Jesus Cristo, mas o próprio Papa. Quando você vai lá na Wikipedia ou em uma enciclopédia e você vê o verbete sobre a Idade das Trevas, diz que a Idade das Trevas é uma periodização histórica que enfatiza as deteriorações demográfica, cultural e econômica que ocorreram na Europa e, consequentemente, do declínio do Império Romano do Ocidente. Então, o que acontece? A coisa começa a ficar ruim. Com a conversão do Império Romano, o bispo de Roma cresceu em poder e cada vez mais vai se tornando o líder da igreja. As trevas vão entrando dentro da luz, o paganismo entra dentro da igreja, a Bíblia é abandonada e a bênção de Deus é tirada. Por isso que vem as trevas. E o papado começa a copiar a maneira de agir dos imperadores pagãos. Veja algumas dessas semelhanças entre os imperadores e os papas romanos. Os imperadores eram chamados de augustos, divinos, e as pessoas se curvavam, adoravam ao imperador romano, né? O Papa é chamado de Vossa Santidade. E as pessoas também se ajoelham diante dele, beijam a mão e tudo mais, né? O imperador romano era chamado de Pontífice Máximo, ou Pontifex Maximus. E o Papa é chamado também de Pontífice Máximo. Ele simplesmente adotou o nome do imperador romano. O que é o pontífice? É aquele que faz a ponte entre Deus e o homem. Mas esse não era Jesus Cristo? Não é Jesus Cristo que é a ponte entre o homem e o ser humano? Se um ser humano pode fazer isso, não precisava de Jesus Cristo ter vindo a essa terra, não é verdade? Outra coisa, o imperador romano era chamado de o pai da pátria. E o Papa é chamado de Papa, que significa pai, né? Ou seja, copiou. Depois de mortos, os imperadores romanos podiam ser considerados santos. E o que acontece com o papado? Mesma coisa. Depois de mortos, eles são considerados santos. Recentemente tivemos a canonização de um dos papas, né? O Papa João Paulo II. São João Paulo II. E assim vai, né? E vários enganos foram instituídos pela Igreja Romana. A Igreja Pagã Romana trouxe para a Igreja Cristã Romana, que depois assumiu o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. No livro Grande Conflito, na página 25, diz assim: uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa sobre bispos e pastores do mundo inteiro. Mais do que isso, o Papa tem sido chamado de Senhor Deus, o Papa, e declarado infalível. Alguém pode ler isso no Grande Conflito e falar assim: não, isso não é verdade. Infelizmente é verdade. E eu fui buscar informações numa biblioteca chamada Prompta Biblioteca. Mas o que é essa Prompta Biblioteca? Então eu fui ver o que era essa biblioteca numa enciclopédia católica, que é a The Catholic Encyclopedia. Ela foi compilada por Lúcio Ferraris, um franciscano que viveu no 18º século, foi professor de sua ordem e consultor do Santo Ofício. E essa enciclopédia católica diz o seguinte: a Prompta Biblioteca é canônica, jurídica, moral, teológica, rubicista e histórica.
uma confiável enciclopédia do conhecimento religioso. Então, se essa prompta biblioteca ela é aprovada pela Igreja Católica, eu quero ver o que ela fala sobre isso que o Grande Conflito falou. E aí, quando você vai lá na página 26 até a página 29, lá está escrito assim: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, é como se fosse Deus e o vicário de Deus. Olha, é isso que o Grande Conflito está falando. Que o catolicismo considera o Papa não como homem, mas como se fosse o próprio Deus. Mas vamos continuar lendo aí na prompta biblioteca. Ela diz assim: o Papa é de uma dignidade tão suprema e nobre que, falando apropriadamente, ele não foi colocado em nenhuma classificação de dignidade, mas em vez disso foi colocado acima de todas as classificações de dignidade. Eu não sei como é que fala isso, né? Digníssimo, superdigno, ultradigno. Impressionante, não é? Mais um trechinho da prompta Biblioteca Católica. O Papa é chamado de Santíssimo, porque, presumivelmente, ele o é, por direito. Somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo, porque somente ele é o vicário de Cristo, que é a origem e a fonte de toda a santidade. Então, na verdade, já é santo mesmo antes de morrer, no caso, né? E aí vem uma coisa impressionante que é descrito nessa prompta biblioteca, essa biblioteca católica. Diz assim: o Papa é coroado com a coroa tríplice de Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. De modo que, se fosse possível que os anjos errassem, ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. Ou seja, aqui está dizendo que o Papa manda no céu, manda na terra e manda no inferno. É isso que está dizendo aqui. E que poderia até julgar os anjos. Ele é coroado com a coroa tríplice de Rei do céu, Rei da terra e das regiões inferiores. É o que diz a Enciclopédia Católica, a prompta biblioteca. Eu não sei se você sabia, mas os papas durante muito tempo recebiam uma coroa, essa coroa tríplice, com 3 níveis, sabe? Com 3 níveis. O Papa atual, o Papa Francisco, e mesmo o Papa Bento, eles não quiseram utilizar a coroa, mas a coroa foi feita para eles. Aí está, por exemplo, a coroa do Papa Francisco. E mesmo no seu brasão, está determinado ali os 3 níveis. E quando você olha a moeda do Vaticano, cunhada agora na gestão do Papa Francisco, também tem o brasão com a coroa tríplice. Ou seja, ele manda no céu, manda na terra e manda no inferno, de acordo com a prompta biblioteca. E é uma coisa impressionante. Tem algumas coroas, porque cada papa fazia uma coroa diferente, com joias. É uma coisa impressionante, riquíssima. Antigamente eles sentavam no trono, tá? Houve uma mudança praticamente de João Paulo II para frente, quando eles decidiram não ostentar tanto. Mas a ostentação ainda existe na questão da adoração. E a coroa é feita, embora eles não a utilizem em público, pelo menos esses últimos papas, né? Mas todos eles têm a sua coroa cravejada aí de joias, né? E eu lembro que a prompta biblioteca diz assim: o Papa é como se fosse Deus na terra, o único soberano dos fiéis a Cristo, o maior rei dos reis, tendo plenitude de poder. Isso é o que diz a Enciclopédia Católica, a prompta biblioteca. Eu não estou inventando as coisas. Está escrito lá. Isso não foi tirado, continua válido. No dia 26 de abril de 2008, 29 homens foram ordenados para a Diocese de Roma,
Eles se prostraram diante do Papa, no caso na época era o Benedito XVI, e prometeram dedicar suas vidas ao serviço do povo de Deus, sua igreja e do Evangelho. E veja como eles se prostraram. É como se fosse um ato de adoração realmente, né? Ellen White, ela diz o seguinte, isso está escrito no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 7, na página 1099, ela diz assim: dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador dos céus e da terra. Todos que se encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram apostasia e rebelião. Só existem dois lados, viu? No final dos tempos, só vai haver dois lados, a igreja de Deus e a igreja do diabo. Não vai ter meio termo. Hoje está meio misturado aí as pessoas, viu? Tem gente que está na igreja do diabo, mas pertence a Deus. Está lá porque não sabe. Ainda não viu toda a luz. Ainda não conheceu toda a verdade, né? Nós estamos estudando aqui, dentro do canal Chegou a Hora, o livro de Daniel. E no livro de Daniel nós temos uma profecia que foi dada ao profeta mais de 500 anos antes de Cristo. E essa profecia, no capítulo 7, no verso 25, fala de um poder que surgiria, que cuidaria em mudar os tempos e as leis. E as várias maneiras de adorar, que eram do paganismo, que eram do Império Romano, agora começam a ser introduzidas na igreja cristã romana. Um deles foi a idolatria. Os romanos tinham assim, muitos deuses que eram adorados, tinha as estátuas desses deuses, né? Se você vai aos museus romanos, estão lá essas estátuas que eles adoravam. E agora então, depois de Constantino, a igreja cristã medieval, a igreja cristã romana, começa então a utilizar esses deuses, essas imagens como forma de adoração, que até então a igreja não utilizava. E o grande conflito retrata esse período dizendo assim: em substituição à adoração a ídolos, a adoração a imagens e relíquias foi gradualmente introduzida na adoração cristã. O decreto de um concílio geral, que foi o concílio de Nicéia, no ano 785 depois de Cristo, finalmente estabeleceu a idolatria. Roma ousou remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração a ídolos. Tiveram que tirar ali um mandamento, aquele que diz: não farás para ti imagens de escultura. Porque os ídolos começaram a entrar dentro da igreja e as pessoas começaram a se ajoelhar diante dos ídolos, como os pagãos faziam. No início da igreja não havia isso. Dentro do templo de Deus, ninguém adorava imagens. E os primeiros cristãos jamais adoravam imagens, né? Sempre que o povo de Israel foi para a idolatria, ele sofreu as penalidades e as consequências, né? Outra mudança foi o dia de adoração. O sábado foi gradualmente mudado para o domingo, mas o mandamento da lei de Deus foi mudado. E o grande conflito, na página 26, diz assim: líderes não consagrados da igreja também mexeram com o quarto mandamento, anulando o antigo sábado, o dia que Deus havia abençoado e santificado, lá no Gênesis, capítulo 2, verso 2 e 3. Em seu lugar exaltaram a festa pagã, observada como o venerável dia do sol. O imperador Constantino proclamou um decreto transformando o domingo em uma festa pública em todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Os bispos da igreja os incentivavam a agir assim. Então, inicialmente, os 2 dias eram guardados. Eram observados o domingo e o sábado. Mas com o passar do tempo, o sábado, aqueles que guardavam o sábado, passaram a ser perseguidos. Eu estou postando aqui para vocês uma série sobre a história do sábado. Muito interessante, com o pastor Fernando Iglesias. Eu aconselho vocês a assistirem.
porque vocês vão ver como o sábado permaneceu ao longo das eras, sabe? Muito interessante. Estou postando paulatinamente, já tem alguns vídeos aí. Comece a assistir. Entre no canal Chegou a Hora e procure ali esses vídeos sobre a história do sábado. Eu quero mostrar para vocês agora aqui como foi mudada a lei de Deus, como era a lei de Deus e como foi mudada na época romana. Se você for a um catecismo romano, você vai ver quando aparece a lei de Deus ali, de acordo com o catecismo, é diferente. Por exemplo, o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Já no catecismo romano, na lei mudada, diz amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, está mais ou menos parecido. Depois vem o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Vamos ver agora na lei mudada, não é? No catecismo romano diz assim: não tomar o seu santo nome em vão. Ou seja, o mandamento 2 sumiu, desapareceu. Mandamento 3: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles subiram para o segundo lá, né, no catecismo romano. E o que eles puseram no lugar? Puseram guardar domingos e festas. Não tem nenhum lugar da Bíblia isso. Mas está lá no catecismo romano, na lei mudada. O quarto mandamento, na verdade, na lei de Deus, manda guardar o sábado. Diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Parece que Deus já sabia que eles iam esquecer, né? E aí na lei mudada entrou honrar pai e mãe. Ou seja, subir o quinto mandamento para o quarto, porque o quinto mandamento na lei de Deus é esse: honra teu pai e a tua mãe. O quinto mandamento, não matar. Ou seja, subiram mais um, né? Porque esse aparece aqui no sexto mandamento da lei de Deus: não matarás. E já o sexto mandamento no catecismo romano: não pecar contra a castidade. Também acho que subiram um pouquinho, que é o sétimo: não adulterarás. Mas o sétimo na lei mudada, no catecismo romano, é não furtar. Quando você vem no oitavo mandamento, na lei de Deus é não furtarás. Mas no catecismo romano é não levantar falso testemunho. E aí você vem no nono mandamento da lei de Deus: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Veja que eles foram subindo os mandamentos, né? Qual que eles puseram como 9? O 9 eles puseram não desejar a mulher do próximo. É mais ou menos parecido com o 10º da lei de Deus, que diz não cobiçarás. Aí tinha que arrumar um 10º, né? Não cobiçar as coisas alheias. Na verdade, eles pegaram o último mandamento e dividiram em 2 para completar 10. Então você tem aí a lei de Deus, conforme está na Bíblia Sagrada, e a lei mudada, de acordo com o catecismo romano, de acordo com a vontade do Papa. Será que eles podem fazer isso? Olha o que diz a Prompta Biblioteca no artigo Papa. Diz assim: o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não é o de homem, mas de Deus. E ele age em lugar de Deus sobre a terra, com total poder de unir e de afastar seu rebanho. Então pode. De acordo com a Prompta Biblioteca, pode. Mas a Bíblia não diz isso, né? É daquele que tira um J, um tio, modificar alguma coisa, né? Na palavra de Deus. Porque Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o que a Bíblia diz, né? E aí quando você pergunta, né? Como é que foi isso? Por que eles tentaram mudar? Aí você vai lá no Catecismo do Concílio de Trento, na página 402 e 403, tem a história ali. Eu sintetizei aqui, diz assim: a Igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração da observância do sábado para o domingo. A gente achou que devia mudar, e está mudado. Nossa, mas que interessante, a lei era de Deus, só Deus podia mudar, não é? E ele não muda, porque ele é Deus, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas a gente decidiu mudar, a igreja decidiu mudar. Ainda no Catecismo da Doutrina Católica para Conversos, que foi impresso em 1957, tem algumas perguntas e umas respostas. E é interessante você ver isso no Catecismo. A pergunta é: qual é o dia de sábado
E aí vem a resposta: o sábado é o 7º dia. Tudo bem, tá certo. E aí vem a pergunta: por que nós observamos o domingo em lugar do sábado? A resposta: nós observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então não é um negócio escondido, sabe? Eles dizem que o Papa tem poder, então mudaram. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você que não é católico, mas pertence a uma igreja guardadora do domingo. Você está copiando a Igreja Católica. Você está aceitando a mudança que o papado fez. Infelizmente. Porque o sábado é bíblico. O domingo não é bíblico. Eu às vezes digo para as pessoas: comece a estudar o domingo na Bíblia. Vê se você acha a mudança. Deve estar aí escrito em algum lugar, né? Não vai encontrar. E o grande conflito, ainda falando disso, dessa mudança que o papado fez, que o catolicismo romano fez, no grande conflito, na página 27, diz assim: o grande apóstata ousou mudar o único mandamento da lei divina que aponta para o Deus vivo e verdadeiro. O 4º mandamento revela que Deus é o Criador. A fim de comemorar a obra da criação, Deus santificou o 7º dia como dia de descanso para a humanidade. Foi designado para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas como objeto de adoração. Satanás trabalha para afastar os seres humanos da obediência à lei de Deus. Eu não sei se vocês sabiam, mas eu tenho um blog. É o blog do Chegou a Hora, que está aqui na internet. Eu vou deixar o link aqui para que você acesse, né, o blog. E ali dentro do blog, eu coloquei um artigo que traz 100 fatos bíblicos sobre o sábado, sendo 60 sobre o sábado e 40 sobre o domingo. Vale a pena dar uma conferida. Tá? Eu vou colocar o link aqui, mas também vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar com mais facilidade, né? E também aqui no livro Chegou a Hora, eu também fiz uma compilação das mudanças que a Igreja Católica fez, a Igreja Romana, ao longo da sua história. Essa lista também está no meu blog, então você pode acessar o blog do Chegou a Hora e você vai encontrá-las lá. Nós vamos falar um pouco mais dessas mudanças em outros programas, eu vou falar de algumas aqui, agora, para você. Por exemplo, no século III, começaram a orar pelos mortos. Isso era um costume pagão. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, estão dormindo. Mas Satanás tinha falado: vocês não vão morrer. E agora a igreja começa a acreditar na palavra de Satanás. E começa a orar pelos mortos. No ano 321, começa a mudança da lei do sábado para o domingo. Constantino estabelece a primeira lei dominical no dia 7 de março de 321. Eu estou dizendo para vocês, isso é história, tá? É a história do cristianismo, a história da Igreja Católica Apostólica Romana. É a história do povo de Deus que ficou fiel e do povo de Deus que foi para o paganismo. Eu não estou inventando as coisas aqui. Pesquise e você vai ver. No ano 336 teve um concílio na cidade de Laodiceia, é o concílio de Laodiceia, e ali é oficializado dentro da igreja a transferência do sábado para o domingo. Agora, se você não é católico, está obedecendo a esse concílio aí. Porque é aí que foi feita a mudança. E aí você é católico por tabela. Não é? Você que é pentecostal, você que é evangélico, mas guarda o domingo. De onde surgiu essa ideia? Daí. No ano 375, a veneração dos anjos e santos falecidos e o uso de imagens. Então começa agora a usar imagens para adorar pessoas que morreram, que não sabem de nada. Porque a Bíblia diz: os mortos nada sabem, nada ouvem. E uma estátua não ouve, não fala, não vê, de acordo com a Bíblia. Não pode fazer nada. No ano 400 começa
a exaltação a Maria, e aí eles aplicam o termo Mãe de Deus, que foi aplicado pela primeira vez no Concílio de Éfeso. Em 593, surge a doutrina do purgatório, que foi estabelecido por Gregório I. Então as pessoas morrem, mas não morrem, né? Porque se vão para o purgatório, alguma coisa está viva, que eles dizem que é a alma que está viva. Aí a pessoa fica no purgatório, sofrendo ali, mas se você pegar e orar bastante por ela, Deus vai tirar do purgatório e levar para o céu. Não está na Bíblia. Alguém inventou isso. E as pessoas acreditam. No ano 786, o Concílio de Nicéia passou a adoração da cruz, imagens e relíquias. Ou seja, pessoas passaram a usar a cruz no pescoço, né? O crucifixo, né? Relíquias, que eram relíquias? Começaram a surgir pedaços da cruz de Cristo, começaram a surgir pedaços do manto de Jesus Cristo, coisas assim, né? O apóstolo passou por aqui, então, relíquias que existiam dentro das igrejas. Em 973, decretou-se a prática de canonizarem os santos. Então as pessoas morriam, passava um tempo, essa pessoa era muito santa, vamos torná-la santa. E aí passou a se chamar São Fulano, São Ciclano, né? E o grande conflito, falando desse período de heresias, eu fui só até um ponto aqui, futuramente eu vou voltar a falar de outros enganos, de outras proibições que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou dentro do cristianismo. Então, no grande conflito, na página 27, diz assim: no sexto século, o bispo de Roma foi proclamado cabeça de toda a igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, conforme Apocalipse capítulo 13, verso 2. Então começaram os 1260 anos de opressão papal que as profecias de Daniel e Apocalipse predisseram em Daniel capítulo 7, 25 e Apocalipse capítulo 13, 5 a 7. No sexto século, no ano 538, o papado é estabelecido como papa. O bispo de Roma se torna então o cabeça de toda a igreja. E aí começa de fato o seu poder, o seu trono e autoridade, conforme é descrito ali em Apocalipse capítulo 13, né? O que eu estou passando para vocês é história. E a história, como eu disse, muitas vezes não é bonita. Alguns dizem que errar é humano, mas o problema é permanecer no erro, porque permanecer no erro é uma estupidez. E muitos desses erros foram incorporados à Igreja Católica, Apostólica Romana ou à Igreja Cristã dominante como tradição, e a Igreja Católica aceita a tradição e coloca a tradição praticamente no mesmo nível da Bíblia. Aliás, eu acho que a Bíblia até fica um pouco abaixo, porque lá diz: lembra-te do dia do sábado para santificar, mas a tradição diz guardar domingos e festas, e aí a pessoa vai para guardar domingos e festas, né? Mas eu aconselho você a buscar a verdade na palavra de Deus. Porque quando você começa a estudar a Bíblia, você descobre a verdade. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira da serpente, da mentira de Satanás, né? Agora, quando você começa a estudar a Bíblia, pode ser que você vai enfrentar grandes lutas, viu? Vários cristãos no passado foram perseguidos porque estudaram a palavra de Deus. Perseguição tremenda contra os valdenses, contra aqueles que começaram a traduzir a Bíblia para a língua do seu país local, né? Na verdade, o conflito entre o bem e o mal continua. O conflito entre a luz e as trevas continua. O conflito entre a verdade e o engano continua. E esse conflito parece que se intensifica cada dia mais. Hoje nós somos forçados a aceitar enganos que a Bíblia condena. Por exemplo, Deus disse como Ele criou o ser humano, como Ele criou o casamento, como Ele criou o sexo.
E tudo isso vai mudando de acordo com a vontade do ser humano. E as pessoas querem que você aceite coisas que não estão na Bíblia, que são contrárias à palavra de Deus. Nós estamos vivendo nos últimos dias, logo Cristo vai revelar todo esse sistema satânico e ele vai ser destruído. Foi isso que aconteceu nos dias de Noé. Infelizmente, quando foi desmascarado naquela época, e as pessoas viram que o dilúvio realmente chegou, apenas Noé e sua família estavam no lado certo. Todo o resto do mundo foi condenado à morte. É um caso preocupante, né? A Bíblia tem um número aí de 144 mil, que eu creio que é simbólico, mas mesmo assim é um número muito pequeno de pessoas que estarão, talvez, nos últimos dias, ao lado de Jesus, ao lado da verdade, ao lado do povo remanescente de Deus. Agora eu vou dizer para vocês que existem esses dois poderes, o poder do grande conflito. E Ellen White fala sobre isso, está lá no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 7. Ali diz assim: dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador dos céus e da terra. Todos que se encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, Satanás, né? Com os que escolheram a apostasia e a rebelião. Satanás deve fazer poderosos esforços para obter a supremacia no último grande conflito. A fé dos membros da igreja será testada individualmente como se não houvesse nenhuma outra pessoa no mundo. Você vai estar sozinho. Bom, sozinho não. Com Deus, com os anjos, com o Espírito Santo. E quando você está com Deus, você enfrenta o mundo. Foi o que aconteceu com Noé. Ele ficou do lado de Deus e enfrentou o mundo e foi salvo. Ele e a família dele. Que Deus nos ajude, né, a sermos salvos também. E esse é o momento, né, da gente tomar uma decisão. Ao lado da verdade, ao lado do Criador, ao lado de Jesus. Se você ainda está enganado pelos enganos de Babilônia, porque tem gente que está do lado errado ainda. E é por isso que Deus diz assim: sai dela, povo meu. Sai daí, você está no lugar errado. Esse é o clamor de hoje em dia. Caiu a grande Babilônia. Vai chegar uma hora que vai cair de todo, né? Então, sai dela, povo meu, para não serdes participantes no juízo deles, né? No julgamento dessa igreja meretriz, como é descrita no livro do Apocalipse. Você tem que olhar a Bíblia Sagrada, não tradições humanas, né? Doutrinas da Bíblia Sagrada, fazer com acordo com Deus para ter mais sabedoria, né? E entender a sua palavra. Eu vou orar nesse momento. Eu vou orar por aqueles que descobriram algo na história que não conheciam e talvez estejam aí meio assustados, talvez a princípio meio bravos comigo. Não fiquem bravos comigo. Vão atrás. Pesquisem a história de Constantino. Leia o Grande Conflito, porque o Grande Conflito é a história do cristianismo e as profecias da Bíblia Sagrada. E eu vou orar também por aqueles que querem conhecer a verdade da palavra de Deus. Orar para que Deus, em sua misericórdia, nos livre desse inimigo nesses últimos dias. Porque vocês sabem, nos últimos dias, o anticristo vai se revelar. E o incrível vai acontecer, muitas pessoas vão escolher o anticristo. Na verdade, a maioria vai escolher o anticristo. Nós vamos ver isso ainda estudando aqui o Grande Conflito. Vamos falar. E a Bíblia diz que esse iníquo, o anticristo, será destruído pelo resplendor da glória de Deus. Então vamos ficar do lado de Deus, não é? Vamos orar por isso. Ore comigo nesse momento. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós confiamos em Ti porque o Senhor é bom. A Sua misericórdia dura para sempre.
Te agradecemos por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. E queremos dizer que aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Por favor, nos perdoe e nos aceite, Senhor. Somos falhos. Mas aceitamos e pedimos a tua ajuda. Aqui estão esses teus filhos que querem a verdade. A verdade da palavra de Deus, a verdade de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Abra nossa mente, Senhor, para compreendermos o que o Senhor quer de cada um de nós. Nos abençoe, nos livre de Satanás. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, chegamos ao final de mais um estudo, né? Eu peço desculpa aí se alguém ficou ofendido em conhecer a história do cristianismo, mas nem sempre a história é bonita, viu? Muitas vezes a história é feia. E às vezes conhecer a verdade pode doer um pouco, mas essa é a verdade. Por mais que alguém queira esconder, a Idade Média é chamada de Idade das Trevas. Isso porque a religião dominante, a Igreja Católica Romana, ela proibiu a Bíblia Sagrada. E aí Deus tira a sua bênção. E quando Deus tira a sua bênção, a sabedoria vem de Deus. Por isso que é chamado época escura. Quando a Bíblia volta, nós temos o iluminismo. Ou seja, há uma iluminação e o desenvolvimento começa a passar de novo. Quando a Bíblia é impressa, quando a Bíblia começa a ser distribuída, as sociedades bíblicas surgem, o mundo entra em desenvolvimento. Será que isso é coincidência? Não é coincidência. Deus está no controle, a sabedoria vem de Deus, gente. Se você não lê a Bíblia Sagrada, quando é que você vai ler? A sabedoria está aqui, o sucesso está aqui. A Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Se você está inseguro, crê em Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quer prosperar? Está aqui, ó. Na Bíblia Sagrada, nos profetas de Deus. Continue estudando com a gente. E eu quero sugerir também que você assista lá a série do sábado, a história do sábado com o pastor Fernando Iglesias, que eu estou postando aqui no canal Chegou a Hora. É impressionante como o sábado foi sendo mudado, mas também continua a ser guardado por alguns cristãos e preservado por Deus. Você também vai ter aí os livros de Daniel, você vai poder entender as profecias de Daniel, e você vai compreendendo as profecias da Bíblia Sagrada. E se ficou alguma dúvida, você quer falar alguma coisa, por favor, escreva aqui nos comentários e eu vou responder para você com todo prazer, tá bom? Escreva aí no chat do YouTube, né? Comente, fale de onde você está assistindo esse programa. Eu também peço a vocês que continuem curtindo, dando seu positivo. Se não gostou, dê o seu negativo, né? Compartilhe a bênção, mande para outras pessoas o vídeo. Aperte aí o sininho das notificações para saber quando um vídeo é postado, né? E eu vejo vocês aí em alguns dos nossos vídeos, alguns mais antigos, outros mais recentes e no próximo, né? Lembre-se o seguinte, estamos vivendo nos últimos dias e eu creio que chegou a hora da volta de Jesus. Maranata. O que você diz? O Senhor logo vem. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo.